E aí, senhores, salve NoFapers, todos os praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Hoje é simplesmente dia 5 de setembro de 2025. Isso significa que nós estamos no 5º dia do desafio NoFap September. A tendência é que cada vez mais menos pessoas estejam ainda de pé e conseguindo avançar. Isso é um processo natural, afinal de contas, nós somos os 2%. Mas pode ter certeza, aqueles que de fato chegarem até o final do desafio, vocês vão ver aí a quantidade de comentários e relatos de transformações e experiências que cada pessoa vai ter em particular. É simplesmente grandioso e glorioso. E eu sempre falo, a prática do NoFap, ela traz um ROI muito, mas muito grande. Já ouviu aquela passagem da Bíblia que fala que você vai colher 100 por 1? Em uma única semente você vai ter uma colheita de 100 frutos. É basicamente isso que a prática do NoFap faz. Milagres grandiosos acontecem para todos aqueles que perseveram. Obviamente, então, se você ainda está dentro desse desafio, comenta aí, ó, eu tô de pé. E eu vou saber que você ainda faz parte desses 2% que está caminhando e avançando dentro da prática do NoFap. Hoje, só para vocês terem ideia, agora são exatamente 9 horas e 30 minutos da manhã. Inclusive, vocês gostaram desse cenário novo aqui? Literalmente, nós estamos dentro de uma floresta. É basicamente perto do local onde a gente grava aqui. Eu só desci um pouco para a mata mais fechada por conta do sol muito forte. Ontem mesmo para gravar, o celular parou de gravar várias vezes, justamente por conta do calor. O celular não estava dando conta de gravar nesse sol. Então hoje a gente veio aqui para esse local, tá um pouquinho mais sombra e acredito que vocês gostaram desse cenário. Só para vocês terem ideia, vamos ver a temperatura aqui de hoje. Temperatura de hoje, só para vocês terem ideia, 38 graus. Agora são 9 horas e 30 minutos da manhã, 38 graus, literalmente quente, mas é um dia glorioso. Hoje a gente vai falar então sobre perguntas que os inscritos mais têm. Obviamente, se você está praticando NoFap ou se você está começando agora, você tem muitas dúvidas. Dúvidas do que pode, no que não pode, enfim, as dúvidas mais malucas, mais bizarras e mais polêmicas. Eu vou responder aqui hoje. Inclusive, se você também tem dúvida, deixa aí embaixo, que se não for eu te respondendo aí nessas perguntas, algum outro praticante de NoFap experiente também vai responder sua dúvida aí. Enfim, deixa suas perguntas aí, hoje eu quero responder. Na verdade, ó, eu nem li as perguntas, só uma que eu li porque é muito polêmica, e aí eu falei pro pessoal que estava separando, eu falei, não, pode deixar essa pergunta que eu vou responder. Já essas outras aqui eu vou ler logo de cara junto com vocês, então nós vamos ter as mesmas reações e a pergunta vai ser respondida da forma mais sincera, pura, nua e crua, tá? Então vamos lá. Pergunta número 1. Crispim, é verdade que NoFap aumenta a testosterona de forma absurda? E aí, o que você acha? NoFap aumenta a testosterona de forma absurda? Inclusive vai ser um dos próximos temas para o meu vídeo, onde eu vou falar literalmente só sobre a testosterona e eu vou mostrar para vocês o meu exame de testosterona. Já marquei para refazer novamente, a última vez tinha dado 1000 e pouco. Já marquei para fazer novamente, depois eu vou até postar a foto na thumb para vocês e vou colocar aí o relato de como está a minha testosterona depois de mais de 5 anos praticando NoFap. Lembrando que a testosterona ela oscila dependendo da sua alimentação, qualidade do sono e do momento exato que você vai fazer. Mas, na maioria do tempo, a sua testosterona sim ela aumenta. Inclusive, cientificamente é comprovado que após 2 semanas praticando NoFap, a sua testosterona pode aumentar em até 147%. Sabe o que é isso? É algo gigantesco. E a testosterona é um dos hormônios precursores da força física, da virilidade, da brutalidade, da vitalidade. Basicamente cerca de 70% mais ou menos da sua testosterona é utilizada pelo seu sistema cardíaco, então a testosterona ela é fundamental para cognição, força, motivação. Não é à toa que quando as pessoas estão muitas vezes em processo depressivo, muitos médicos até mesmo indicam para você fazer uma injeção de testosterona, fazer uma adição de testosterona, justamente para que você tenha mais força física, brutalidade, enfim. Então a prática do NoFap sim aumenta a testosterona, justamente porque você não vai estar drenando ela e ejaculando, tá? Então quando você ejacula, você joga muita testosterona fora. Sem contar que o teu organismo, o teu cérebro, o teu corpo, principalmente todo o seu sistema endócrino, ele entra num processo de desgaste muito grande. Então quando você ejacula, você fica extremamente cansado. Então entra num processo de pós-inflamação, teu corpo vai precisar se recuperar.
Então, automaticamente, inflamação alta, testosterona baixa, tá? Uma outra questão também é que existe dois hormônios interessantes que eles contrabalanceiam, testosterona e cortisol. Cortisol é o hormônio principalmente do estresse. De manhã é legal você ter um pico de cortisol para você ir para o dia a dia, mas durante o dia todo cortisol alto, estresse crônico. E justamente pessoas que são viciadas têm um índice muito grande de estresse. Então, cortisol subiu, testosterona baixou. Testosterona subiu, cortisol baixou. Então, você sempre tem que estar com níveis elevadíssimos de testosterona. Crispin, NoFap realmente faz a mulher sentir mais atração por você ou isso é mito? Então, e aí? NoFap realmente causa atração de mulheres? É a pergunta que eu mais respondo no dia a dia, mas talvez esse vídeo aqui vai ficar mais claro para você porque eu estou respondendo especificamente sobre isso. A atração de mulheres, ela acontece, não só de mulheres, mas de pessoas no sentido geral, ela acontece em dois âmbitos. Âmbitos fisiológicos e âmbitos energéticos. Quando eu falo energético, não é misticismo, tá? Eu estou falando de campo, de frequência, energia e vibração. Isso também é ciência. Mas a nível fisiológico, por que ocorre uma atração então? Então é verdade, sim, você vai ficar mais atraente, vai ficar uma pessoa mais bonita, vai ficar uma pessoa muito mais posturada. Primeiro, a nível fisiológico, então, o que acontece? Quando você começa a praticar NoFap, simplesmente você para de ejacular e para de drenar a tua energia mental. Isso automaticamente faz com que você não ejacule. E quanto menos você ejacular, mais a tua energia sexual vai ficar elevada e o teu corpo vai para... E aí normal. E quanto menos você ejacular, mais o teu organismo vai reabsorver esse sêmen e vai fazer com que ele traga para você a vitalidade. A mudança na barba, a força física, a tua pele vai melhorar, os brilhos nos seus olhos vai melhorar, você vai ter mais ganho de massa muscular, você vai ficar mais autoconfiante, mais viçoso, mais robusto, vai melhorar a sua autoimagem, isso vai fazer com que a sua postura fique melhor, a sua comunicação, a sua fala, a sua dicção, o seu comportamento no dia a dia, tudo isso muda porque mexe com a sua autoconfiança. Teu cérebro começa a operar numa capacidade maior, capacidade de memória, simplesmente a sua autoconfiança fica lá em cima. E isso simplesmente faz com que você se torne automaticamente uma pessoa mais atraente. Depois entra a questão do âmbito energético e vibracional. E quando a gente fala de vibração, é simplesmente frequência, energia e vibração. Nikola Tesla já deixava isso muito claro. Então, quando você retém a sua energia sexual, que é a energia da criação, simplesmente a sua vibração fica muito mais elevada. É simples você analisar. Provavelmente se você já ficou 7 dias no mínimo aí sem ejacular, você percebe que você está uma pessoa muito mais sensível, perceptível, o mundo já tem outra cor, outra forma, outro cheiro. Isso faz com que a tua vibração fique elevada. E isso a nível vibracional, o teu coração, que é uma bomba eletromagnética, se engana você que teu coração simplesmente serve só para bombear sangue. Pelo contrário, teu coração é como se fosse um vórtex de energia. Não é à toa que a Bíblia diz que sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se fosse só para bombear sangue, não seria simplesmente as fontes da vida. É o ponto de comunicação entre você e o Criador, então ele emite frequências e também recebe. E quando você está com a vibração sua alta, o teu coração emite numa frequência de 5 metros ao seu redor a sua energia, a sua vibração. Algumas pessoas chamam isso de aura, eu chamo isso de Espírito Santo, que é onde as pessoas que estão ao seu redor vão sentir a tua presença. Automaticamente você se torna uma pessoa mais magnética. E aí, obviamente, resumindo, então, você se torna uma pessoa muito mais atraente. Isso a nível fisiológico, então, e vibracional. Crispim, o que acontece se eu falhar no meio do caminho, eu perdi tudo? No meio do desafio, eu perdi tudo? Não, você não perdeu. Inclusive, hoje é o 5º dia do NoFap September. Se você recaiu, ainda dá tempo. Tem mais 25 dias pela frente para você recuperar e entrar dentro desse desafio e voltar a sentir os benefícios. 25 dias é muito tempo para você sentir milagrosos benefícios, então nunca é tarde para você recomeçar. Até mesmo durante a sua jornada, pode ocorrer de ter períodos onde você recaia, simplesmente você não pode se entregar. Levanta de novo, bora para cima e faça do NoFap um estilo de vida. Crispim, você acredita que NoFap é só modinha da internet? Não, não é modinha da internet. Já foi há um tempo atrás. Hoje, somente 2% pratica. Porque hoje o mundo está muito mais erotizado. A pornografia está espalhada em todo lugar. Aonde você olha tem erotização. Então não é modinha.
É literalmente um estilo de vida de pessoas que são os 2% despertos que entenderam o poder da sua energia sexual, estão dispostos a praticar e participar. Se fosse modinha, seria 98%, não seria 2%. Crispim, ficar sem ejacular pode fazer mal para a saúde? Essa pergunta aqui é uma das perguntas que eu mais escuto. Por quê? Porque existe influencers, existe psicólogos, psiquiatras, médicos, toda a indústria desse plano aqui, dessa terra, uma indústria totalmente manipulada, ela justamente coloca esse terror e esse pavor na mente das pessoas, de que se você ficar sem ejacular, vai fazer mal para a tua saúde, aquele CA de próstata lá que todo mundo fala. E eu já expliquei que ocorre justamente ao contrário. É só você pegar os povos mais longevos que tem na face da terra, você pega os orientais lá, você pega os judeus, você pega os árabes, você pega os muçulmanos, você pega os hindus, você pega os praticantes do Brahmachari, você pega os monges. Todos eles chegam a 115, 120 anos de idade, longevidade, numa pureza e numa conexão espiritual totalmente gigantesca. E aí você pega o lado ocidental aqui, pornografia, erotização, prazer, luxúria, um açougue a céu aberto e as pessoas não conseguindo passar aí de 60 anos de idade. E aí eu pergunto para vocês, qual lado da história está correto aí? Então tome cuidado. Lembrando que a sua energia sexual não é algo que vai ficar acumulada, igual as pessoas muitas vezes acham que, se eu não estou ejaculando, eu estou acumulando muito sêmen. Não, teu corpo é inteligente, muito inteligente, ele vai pegar, reabsorver e vai fazer isso virar uma energia, um vórtex eterno de energia onde flui. E aí você literalmente gasta e reabastece, aplica e reabastece isso de forma eterna e etérea também. Crispim, NoFap ajuda mesmo a ganhar mais dinheiro e prosperidade? Vamos lá, raciocínio lógico. Se você começa a reter a sua energia, você automaticamente vai virar uma pessoa muito mais centrada, focada, energética, disposta, com insights, com memória, com vontade de agir. Isso simplesmente vai resultar em mais produtividade. Agora, você fazer dinheiro ou não, isso depende de você colocar outras habilidades nessa sua energia. Você já vai estar uma pessoa muito mais atraente, muito mais disposta, tudo vai começar a conspirar ao seu favor, mas automaticamente você vai precisar desenvolver algumas capacidades. Isso eu chamo de capacidade geradora de riqueza, capacidade geradora de energia, capacidade geradora de comunicação, capacidade geradora de network, capacidade geradora de persuasão, capacidade geradora de vendas, capacidade geradora de longevidade, enfim, tem no mínimo 10 aí que você pode adquirir. Mas sim, NoFap pode fazer com que você ganhe mais dinheiro e mais prosperidade, simplesmente porque você se torna uma pessoa muito mais produtiva e conectada consigo mesmo. Crispim, você já teve poluição noturna durante o desafio? Isso conta como recaída? Poluição noturna eu tive nos primeiros 100 dias e tive várias poluições noturnas. Muitas vezes eu acordava estressado e bravo e frustrado porque acabava tendo uma poluição noturna. Mas lembrando que a poluição noturna, primeiro, obviamente não é considerado como recaída, porque é um ato involuntário do teu corpo e do teu cérebro. A recaída na prática do NoFap é sempre colocada como uma busca voluntária e consciente atrás de pornografia e de masturbação. Aí sim é recaída, quando você procura de forma consciente. Quando ocorre durante a noite é involuntário, e lembrando que você perde pouquíssimo sêmen. O líquido que mais sai ali é líquido prostático e muitas vezes até mesmo lubrificante ali. Então, não é considerado recaída. Obviamente você acorda um pouco frustrado acreditando que recaiu, mas simplesmente continua a contagem que você simplesmente ainda está dentro do desafio, dentro da prática do NoFap. Outra coisa que acontece é que quando você está tendo poluição noturna nos primeiros dias, muita gente fala, Crispim, é normal? É normal, mas passados 100 dias, a tendência é que você diminua essa recaída. Essa poluição noturna. Por quê? Porque vai ocorrer um processo de despornotização, deserotização, que é onde você vai parar de ficar com o teu cérebro erotizado. Então, às vezes é normal no início porque teu cérebro ainda está muito erotizado, tem muito conteúdo erótico na tua cabeça. Aí o subconsciente vai lá e traz algum sonho erótico e você simplesmente acaba tendo essa poluição noturna. Com o passar do tempo, isso simplesmente desaparece. Eu tive só nos primeiros 100 dias, hoje eu estou há mais de 1.800 dias, simplesmente zero poluição noturna, e é algo grandioso e milagroso dizer que o nosso cérebro tem essa capacidade de simplesmente tirar toda a erotização e toda a impureza e simplesmente começar a reter mais ainda a sua energia sexual. Crispim, é possível ter um relacionamento saudável sem masturbação e sem pornografia?
não só é possível, como é necessário. Na realidade, um relacionamento saudável só vem de você ter uma vida sem pornografia e sem masturbação. Tanto que se você é casado ou namora, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Quando você assiste pornografia e se masturba, você simplesmente não quer nem procurar sua parceira, tá? E a mesma coisa acontece também do lado da mulher. Se você assiste pornografia e se masturba, você vai evitar o teu parceiro. Então é aí que já começa você a entender o quanto que isso afeta os seus relacionamentos. E aí quando você não assiste pornografia e não se masturba, você se torna uma pessoa altamente sexual. Então a todo momento você vai estar procurando a tua parceira, o teu parceiro, enfim. Isso gera uma troca de energia e a comunhão ali do relacionamento, que é o saudável e que é o natural. Qual foi a maior mudança, Crispim, que você sentiu nesses mais de 1.800 dias sem assistir pornografia e sem se masturbar? Qual foi a maior mudança que você sentiu? Conexão com o todo, conexão com o grande arquiteto do universo, com o Todo-Poderoso, com Deus. Porque a partir do momento que eu parei de assistir pornografia e de me masturbar, eu tive a conexão com a minha identidade e meu propósito. Que identidade, Crispim? Identidade Gênesis. Imagem e semelhança do Criador, Gênesis 1:26. E aí eu descobri qual que é o meu propósito aqui na Terra. Qual é, Crispim, o seu propósito? Gênesis 1:27, 28, 29. Dominar sobre todas as coisas, administrar toda a energia que Deus me deu, toda a força física, toda a capacidade, todas as pessoas ao redor que Ele me colocou no caminho para liderar, administrar toda a minha inteligência, toda a minha força física, multiplicar sobre a face da terra, perpetuar a espécie. E o que mais, Crispim? Governar sobre todas as coisas. Isso simplesmente fez com que eu entendesse a minha identidade e o meu propósito. Isso automaticamente foi o maior benefício. Obviamente, com isso veio mais energia, mais produtividade, mais força física, ganho de massa muscular, mais magnetismo. Mas, sem sombra de dúvidas, a conexão com Deus, ela foi o maior benefício que eu tive. Crispim, como você lidou com a vontade insuportável nos primeiros dias? Os primeiros dias você simplesmente vence na base do esforço e estratégia. Eu basicamente coloquei na minha cabeça de que eu precisaria de um plano de ação. O que eu fiz? 3 tópicos importantíssimos que, se você entender 50% do que eu vou falar para você aqui, simplesmente muda a vida de vocês. Eu literalmente fiz um contrato comigo mesmo. E nesse contrato eu coloquei a minha definição de propósito, que simplesmente era um propósito definido. Por que eu realmente queria praticar NoFap? E o que eu estava buscando com isso? Defina o seu propósito, a sua definição de propósito. Napoleon Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, manuscrito original, ele sempre vai falar sobre a definição de propósito. Eu simplesmente escrevi à mão, num caderno, numa folha ali, e eu coloquei a minha definição de propósito. Eu, Crispim, na data de hoje, dia 26 de agosto de 2020, estou me sentindo assim, assim, assado. Eu percebo que a pornografia tirou isso de mim, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi isso. E eu ouvi falar que a prática do NoFap trazia isso. Eu estou buscando tais benefícios e eu coloco uma data mínima de 30 dias. E nesses 30 dias eu vou fazer isso, aquilo. E no final eu assinei esse contrato. E todos os dias eu pegava, acordava pela manhã, olhava para aquele quadro ali e simplesmente lia aquilo, declarando. E no final colocava na minha cabeça que eu simplesmente iria colocar em prática. Imagina comigo, 30 dias lendo aquilo. Talvez no primeiro ou no segundo dia meu cérebro ainda falava: isso é loucura, não vai dar certo, a nossa mente tenta nos sabotar. Mas rapaz, com 30 dias recitando isso em voz alta e sentindo a frequência desse contrato, simplesmente ocorreu uma grande mudança. Se você entender isso, simplesmente pode mudar a sua. Então, primeiro foi a definição de propósito, metodologia aplicada. Eu vou fazer isso, aquilo. Todos os dias eu me disponho e proponho a fazer isso, me comprometo, paraná. E no final, a persistência. Então foram 3 metodologias. Primeiro, definição de propósito, metodologia aplicada. Eu vou fazer isso, aquilo. Sempre quando eu sentir vontade ou sentir isso, eu me comprometo a paraná. E por último, persistência. Essa tríade faz com que você simplesmente consiga avançar longos períodos. É como se você sofresse um reboot mental, uma reprogramação mental, uma PNL, Programação Neurolinguística, que é você pegar um pendrive e o computador ali é o Windows 8 e você colocar o Windows 10 ou Windows 11. É um novo formato de trabalho. A próxima pergunta. Crispim, NoFap pode curar disfunção erétil causada pela pornografia? Na verdade, o NoFap é a única saída para a disfunção erétil. Disfunção erétil vem de perda da função de ereção, perda do poder de ereção. Teu cérebro está inflamado, teu sistema endócrino, que são seus hormônios, estão todo desregulado.
seu corpo está cansado, você está sem a energia vital, o exilir, o fluir da vida não está mais dentro de você, automaticamente perde poder de ereção. Começou a praticar NoFap, restaurou todo o seu sistema de dopamina, desinflamou o teu cérebro, começou a reabsorver o teu sêmen, sua energia vital sobe, automaticamente vem o poder de ereção. É muito simples isso e não tem complicação nenhuma. Não é medicamento que vai te ajudar, saia disso, volte à sua originalidade e NoFap cura sim a disfunção erétil. Crispim, existe algum benefício espiritual no NoFap ou é só psicológico? Vamos lá, raciocínio lógico muito rápido com vocês. Deus criou 2 seres humanos na face da terra, Adão e Eva. Deu uma única ordem para eles: vocês vão pela terra e vão multiplicar e vão povoar a terra toda. Para isso Deus deu um único poder para eles, o poder da energia sexual. Para o homem deu o poder do sêmen, para a mulher o poder da ovulação, quando eles copulassem, gerassem uma nova vida. Então imagina comigo, se o homem retém essa energia vital, que é a energia original, a energia que fez com que a gente chegasse a todo esse universo, você acha realmente que isso não te conecta com o seu propósito divino e com o Todo-Poderoso? Inclusive nas Escrituras Sagradas, sempre quando a Bíblia vai falar de pecado, de afastamento com Deus, simplesmente a maioria das vezes vai estar relacionado com pornografia, prostituição, com a energia sexual e moralidade sexual totalmente desregulada. Então quando você regula, você automaticamente se aproxima do Todo-Poderoso, do grande arquiteto do universo, sem sombra de dúvidas. Então não é psicológico. Crispim, o que você acha do pessoal que critica NoFap dizendo que é fanatismo? Fanatismo é você ser manipulado igual os 98% das pessoas pela indústria farmacêutica, indústria pornográfica, indústria do entretenimento, indústria alimentícia, indústria religiosa, todas essas questões que literalmente te aprisiona. Fazer parte dos 2% não é fanatismo, é um privilégio e é a sua naturalidade. Cedo ou tarde, você vai procurar a prática do NoFap. Ou por bem ou por mal, infelizmente. Olha essa pergunta aqui, ó. Crispim, eu vi um comentário de um amigo praticante de NoFap em um grupo. Ele não vê pornografia, então na teoria seria um praticante de NoFap, mas ele bebe o líquido. Pode isso? Provavelmente esse cara deu uma estudada muito rasa por cima da arte da retenção seminal e ele fez um raciocínio meio frouxo, para não dizer outra coisa. Retenção seminal, ter o sêmen dentro de mim, isso faz com que eu tenha todos aqueles milagrosos benefícios e tudo mais, mas vamos supor que eu tenho um deslize e eu recaí, e se eu tomar novamente, eu vou obter a mesma energia, eu vou obter os mesmos benefícios? Primeiro, quando você tem uma ejaculação, você perde isso a nível espiritual e a nível energético, uma energia muito grande. Além das vitaminas, dos minerais, dos nutrientes que você vai perder no sêmen, energeticamente falando, você já perdeu boa parte da sua vitalidade. Então não adianta você tentar ingerir novamente, porque a reabsorção, quando você toma, isso está no seu estômago, provavelmente a biodisponibilidade deve ser totalmente diferente do que o teu organismo reabsorver por um processo natural. Então não é a melhor saída, não faça isso, retenha a sua energia e não caia na masturbação, até mesmo porque o cara já se masturbou nesse caso, então já recaiu dentro da prática do NoFap. Crispim, você acredita que NoFap é para todo homem ou só para quem é viciado? NoFap é para todo ser humano. Cedo ou tarde você vai ter que recorrer a essa prática. É a originalidade. Crispim, você acredita que NoFap é para todo homem ou só para quem é viciado? NoFap é para todo ser humano. É voltar à originalidade. Inclusive, cedo ou tarde você vai procurar a prática do NoFap, você vai ter que recorrer a ele. Então comece, obviamente, o quanto antes. NoFap é para todo ser humano. Penúltima pergunta. Crispim, qual a maior mentira que já contaram sobre NoFap? A maior mentira que já contaram sobre NoFap é que NoFap é efeito placebo. Efeito placebo seria um efeito psicológico positivo, onde você acredita naquilo e você começa a sentir a níveis fisiológicos aquilo que você até então acredita. Aí eu pergunto para você, se realmente fosse efeito placebo, eu estaria há 5 anos praticando NoFap? Eu já teria parado há muito tempo, porque o efeito placebo ele tem um limite. Chega uma hora onde a sua vida vai voltar ao normal, a sua crença retorna ao estado de sanidade mental e simplesmente você volta à sua vida. Mas não, NoFap ele trabalha a nível fisiológico, mental, espiritual, energético, você acreditando ou não. Inclusive eu faço um desafio com você que acha que é efeito placebo. Fica pelo menos 2 semanas praticando NoFap, mesmo sem acreditar. E você vai perceber que, sem acreditar, os benefícios começam a acontecer e a sua energia muda, a mentalidade. E a hora que você vê, você sai dos times dos 98% e começa a fazer parte dos 2%. Então, não é um efeito placebo. Pelo contrário,
É comprovado cientificamente os benefícios. Última pergunta, inclusive se você tem perguntas, comente aí embaixo, deixa aí, ou eu vou responder, ou um outro praticante de NoFap também vai responder a sua dúvida aí. A última pergunta, Crispim, você não tem vergonha de falar que já foi viciado em pornografia, em masturbação e ensinar sobre NoFap? Respondendo de uma forma muito simples, 98% das pessoas estão viciadas. Então, o pessoal que você vê na escola, na academia, na faculdade, na empresa, na igreja, na sociedade em si, 98% é viciado. Dificilmente você vai encontrar no dia a dia mais um praticante de NoFap aí na sua cidade. É muito difícil. Eu, inclusive, chuto que talvez você seja o único praticante de NoFap na sua cidade, ou até mesmo mais alguns 2 ou 3 só. Só para vocês entenderem a proporção que é isso. E aí vocês acham que eu vou ter vergonha de ser um praticante de NoFap? Eu tenho prazer de sair desses 98% e fazer parte dos 2%, da elite, da minoria, daqueles que decidiram cuidar da energia vital, da energia mental. Inclusive você também deveria parar de ter vergonha de ser um praticante de NoFap. Pelo contrário, assumir a sua identidade, o seu propósito e mudar de time. Troca de camiseta e vem para a camiseta dos 2%. Fechado? Senhores, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você chegou até o final, comenta a palavra-chave aí, ó, eu tô de pé, e eu vou saber que você ainda está de pé dentro desse desafio NoFap September. E eu vou garantir para você, você não só vai passar NoFap September inteiro sem recair, como também vai fazer disso um estilo de vida pro resto da vida, beleza? Senhores, eu fico por aqui então e até o nosso próximo episódio, que vai ser amanhã. Deixe seu comentário aí porque ele é importante para nossa comunidade, para nossa família. Valeu!